Olá, estudantes, retornando aqui para mais uma aula. Como combinado, hoje nós iremos resolver duas aplicações para o movimento harmônico simples, e uma é o pêndulo simples e o pêndulo de torção. O pêndulo simples, ele necessita de uma aproximação para ele ser tratado como um movimento harmônico simples. E essa aplicação é importantíssima, então eu peço que vocês tenham muita atenção na aproximação que nós usamos no pêndulo simples, e que o pêndulo simples pode ser tratado como movimento harmônico simples. Então, uma boa aula a todos. Bem, então aqui eu represento o meu pêndulo, tá? Então o meu pêndulo aqui, ele tem comprimento L. Então a massa do fio do pêndulo, ela é desprezível. O comprimento L, na extremidade eu tenho uma massa M, ok? Portanto, a força que atua sobre o pêndulo é a força peso. Peso é igual a menos mg. E aí o que nós temos? Nós podemos decompor a força-peso numa componente na direção do fio, que é PY, e essa, como o fio é rígido, esta componente PY, ela vai produzir uma tensão no fio. Então, a tensão é igual a PY. E o que irá fazer com que o pêndulo oscile é a componente PX, ok? Então, PX, o arco percorrido pelo pêndulo aqui eu chamei de X, tá? Então, X é o deslocamento do pêndulo, e o deslocamento é um arco, e o arco nada mais é que o comprimento do fio vezes o ângulo, né? Esse ângulo θ, que é a amplitude máxima de oscilação do meu pêndulo. Então, agora, o que nós iremos fazer? Nós iremos escrever a força que produz a oscilação no pêndulo. E nós podemos verificar que essa força aqui, essa componente, esse ângulo aqui é θ, esse ângulo é θ. Esta força que produz o movimento de oscilação no pêndulo, que é a força resultante sobre ele, porque PY é igual a tração, e em X eu só vou ter PX, consequentemente a minha força resultante é PX, e a força resultante PX aqui, ela vai ser a componente perpendicular do meu peso. Tudo bem? Então, a minha força resultante F, ela é igual a menos mg seno θ. Eu já fiz essa discussão aqui com vocês no começo do ano. E o que nós constatamos? Nós constatamos que para pequenas oscilações ou para pequenos ângulos, seno de θ ele é aproximadamente tangente de θ, que é aproximadamente θ. Tá bem? Então nós já fizemos essa discussão no começo do ângulo. Então nós iremos considerar o regime de pequenas oscilações. Então, para pequenas oscilações, o seno do meu ângulo θ, ele é aproximadamente o ângulo θ em radianos. Ok? Isso tem que ser em radianos, tá bem, pessoal? Então, o que nós temos aqui? Essa consideração. Então, no regime de pequenas oscilações, nós podemos representar a força como F igual a menos mg vezes θ. Então, nós temos uma informação importante aqui, O meu ângulo θ,
desculpa, o meu deslocamento x, que é este comprimento de arco aqui, ele pode ser escrito como o raio vezes o ângulo θ. Então, nós temos essa relação aqui, ó. Então, se x é igual a L vezes θ, o meu ângulo θ ele pode ser escrito como x dividido por L. Então, se a minha equação 1 é essa daqui, a minha equação 2 é essa daqui, o que eu irei fazer aqui é substituir a 2 em 1. Bem, percebam aqui que eu tenho uma força que ela pode ser escrita da seguinte forma: F é igual a menos mg dividido por L. Vou chamar essa equação de 3, por quê? Porque a força elástica, que é a força que atua sobre o oscilador harmônico, ela é escrita como sendo F igual a menos Kx. Aqui eu vou chamar de equação 4. Então percebam que, para o caso do pêndulo simples, massa é constante, aceleração gravitacional é constante e o comprimento do pêndulo aqui, ele também é constante. Então eu posso chamar mg dividido por L de K. Ok? Então, comparando a equação 3 com a equação 4, eu posso tratar o movimento do pêndulo simples como um movimento harmônico simples, desde que este meu pêndulo ele esteja se movendo no regime de pequenas oscilações. E qual é o regime de pequenas oscilações? Seno de θ aproximadamente θ. Então, para ângulos infinitesimais, o meu pêndulo simples, ele se move como um oscilador harmônico simples. E quanto menor for o meu ângulo de oscilação, melhor é a minha aproximação. E vocês vão fazer esse experimento aí no laboratório de Física 2 e vão constatar que essa é uma aproximação muito boa. E um pêndulo ele pode sim ser considerado como um relógio, porque as oscilações dele são periódicas. E é isso que nós vamos verificar agora, porque agora que eu já tenho a força que atua no meu pêndulo, K é uma constante, consequentemente eu posso escrever período, frequência angular e assim por diante no pêndulo simples, porque eu terei a mesma solução do oscilador harmônico simples que eu já obtive anteriormente. Então, o que eu irei fazer agora é escrever o período para o pêndulo simples. Então, o período, ele é 2π dividido por ômega. Nós já obtivemos esse resultado nas aulas anteriores. E, consequentemente, o meu período ele pode ser escrito como sendo T igual a 2π raiz de M dividido por K, já que ômega é raiz de K sobre M. Então, qual é o valor de K para o pêndulo simples? O K eu posso... deixa eu só repetir essa frase que é muito importante. Qual é o valor de K para o pêndulo simples no regime de pequenas oscilações? Então é mg dividido por L. Então é só substituir o K aqui por mg dividido por L que eu terei o período para o pêndulo simples. Então, eu vou ter M vezes L dividido por M vezes G. Cancela-se os M's e o período para o pêndulo simples é 2π raiz de L dividido por G. Isso no regime de pequenas oscilações. Então, no regime de pequenas oscilações, se eu tenho o comprimento do pêndulo, como a aceleração gravitacional é constante, eu posso obter o período. Então, variando o comprimento do pêndulo, aqui eu obtenho o período que eu quiser. Então, tendo o período que eu quiser e contando esses períodos, eu consigo obter um relógio
com base no pêndulo simples, e essa foi a experiência de Galileu quando ele observou os candelabros na igreja, tá bem? Então, como os candelabros eles estavam oscilando com um ângulo pequeno, só que apesar do ângulo ser pequeno, o comprimento do fio do candelabro era grande, ele conseguia identificar a oscilação e ele verificou com os batimentos cardíacos que essas oscilações obedeciam um regime periódico, tá bem? Porque o ângulo de oscilação era pequeno. Para ângulos maiores não é possível aplicar essa solução que nós aproximamos o pêndulo simples a um oscilador harmônico simples, tá bem? Então agora que eu já resolvi o pêndulo simples, eu irei resolver o pêndulo de torção, tá bem? Bem, então vamos entender o que é o pêndulo de torção aqui. Então o pêndulo de torção basicamente é uma barra reta, e que ao torcer essa barra reta, eu vou ter um torque restaurador, tá bom? Então é exatamente o que acontece na mola, só que na mola você tem uma força restauradora e aqui você tem um torque de restaurador. Essas barras de torção, a Volkswagen aplicou isso lá na década de 30 para fazer os amortecedores dos seus carros. E foi um sistema assim que revolucionou a parte de amortecimento. É óbvio que esse sistema ele é muito primordial, assim, ele é um sistema muito primitivo, então ele já caiu em desuso. Hoje nós temos sistemas mais modernos, mas a Volkswagen ela foi genial em aplicar esse sistema de barra de torção nos amortecimentos do seu carro. Então Fusca tem, Kombi tem, toda a linha refrigerada a ar da Volkswagen ela tem um sistema de amortecimento que baseia-se em barra de torção, ou seja, em vez de eu ter uma mola helicoidal, eu vou ter uma barra reta. Então eu tenho uma barra reta que conecta os dois braços de suspensão do carro. Então conforme a suspensão do carro oscila, essa barra de torção ela amortece o veículo. Então na verdade eu não tenho uma mola helicoidal. É estranho isso. A primeira vez que eu vi eu fiquei assustado, porque eu não era físico. E aí o pessoal falou, não, vamos fazer espeto de churrasco com mola de Kombi. Mas eu falei, mas como é que você vai fazer um espeto com uma mola, né? Porque na minha cabeça a mola é helicoidal. Mas na verdade a mola da Kombi é uma barra reta. Então, porque no caso lá a mola é uma barra de torção. Então se você pegar com uma barrinha, uma régua, pega uma régua branca e torça ela, segure com uma mão e torça, você vai perceber que você vai ter uma resistência à torção como uma mola tem uma resistência a um deslocamento linear. Só que no caso aqui, você tem um deslocamento angular, tá bom? Então, no caso aqui, a mola de torção, que é uma barra reta, ela produz um torque quando você aplica um deslocamento angular nessa barra de torção, tá bem? Então, é isso que acontece aqui. Então, se eu deslocar essa barra que está fixa na extremidade da minha barra de torção e eu aplicar um deslocamento nessa barra, esse deslocamento θ aí, ele vai ter um torque que esse torque ele vai ser proporcional a uma constante elástica, né, dessa barra de torção vezes o ângulo θ. Ou seja, quanto maior for o ângulo θ que eu produzo, né, nessa barra, maior será o torque restaurador. Só que como esse sistema é conservativo, se eu soltar essa barra ela vai ficar oscilando. E é o que acontece nos carros. A barra de torção ela fica oscilando, só que o carro ele tem um negócio chamado amortecedor. E o amortecedor é justamente para isso. Para o carro não ficar oscilando indefinidamente quando você passa no obstáculo, o amortecedor ele vem com uma força
que amortece o movimento. Obviamente que essa força não é brusca, é uma força que atua com leveza para você não sentir o tranco da oscilação da mola, e aí, consequentemente, você vai ter mais conforto na sua viagem. Mas se não tivesse o amortecedor, o sistema ele ficaria oscilando, e aí você andaria chacoalhando no carro o tempo todo, tá bem? Como em estrada rural, né? Quando você anda em estrada rural, o amortecedor ele não dá conta da variação no relevo da pista, e aí você sente o carro oscilando o tempo todo, por causa que o sistema de amortecimento ele vai ficar vibrando, tá bem? Então, como eu disse aqui, o torque desse pêndulo ele é proporcional ao ângulo que eu desloco essa barra. Então aqui eu tenho uma barra de torção e uma barra conectada na extremidade, que eu giro essa barra e, consequentemente, essa barra sofre a ação de um torque, e aí ela vai oscilar indefinidamente por conta desse torque, ok? Então, agora, sabendo que o torque ele vai ser a constante de torção da minha barra vezes o ângulo, e essa é uma força restauradora, porque ela vai tentar levar a barra para a sua posição de equilíbrio, eu posso aplicar a terceira lei de Newton para rotações, que é o torque, ele é o momento de inércia vezes a aceleração angular. Tá bem? Então, essa é a equação 1. E essa aqui é a minha equação 2, que o torque ele é I d2 θ dt2. Ok? Então, agora é só comparar, só igualar a equação 1 e 2, que eu obtenho o meu resultado para o pêndulo de torção, tá? Então, igualando a equação 2 com a equação 1, eu consigo obter a equação de movimento para o meu pêndulo de torção, e a equação de movimento para o meu pêndulo de torção é idêntica à equação do oscilador harmônico simples. E é isso que nós iremos fazer. Então, igualando as duas equações, eu tenho que o momento de inércia vezes a aceleração angular é igual à constante de elástica de torção da minha barra de torção vezes o ângulo. Então, eu posso reescrever essa equação como sendo d2 θ dt2 igual a menos k dividido por i vezes θ. Então, é só fazer a mesma abordagem que eu fiz com o movimento harmônico simples, tá? Essa equação ela é idêntica à equação do movimento harmônico simples. A menos deste termo aqui, que no movimento harmônico simples ele é dividido por m, e aqui ele é dividido pelo momento de inércia, e no lugar do meu deslocamento x, meu deslocamento linear x, aqui é o meu deslocamento angular θ. Então, desta forma aqui, eu posso escrever a solução para o meu pêndulo de torção como sendo θ de t, ele vai ser um θ máximo, vezes o cosseno de ômega t, mais uma fase inicial mais uma fase inicial delta, tá bem? Então, θ máximo é a amplitude, né? Ou o ângulo máximo aqui que eu desloquei o meu pêndulo de torção, e ômega, aqui no caso, ele vai ser a raiz de k dividido por i. Então, só colocar isso aqui para finalizar o exercício. Então, diferentemente do oscilador harmônico simples, que a frequência angular é a constante elástica a raiz da constante elástica dividido pela massa, aqui a frequência angular vai ser a constante elástica de torção da minha barra dividido pelo momento de inércia do meu sistema, ok? Então, basicamente a mesma solução. Sistemas que usam pêndulo de torção relógios mecânicos, só que a mola não é uma barra, né? Porque senão o teu relógio ia ficar meio esquisito.
Mas no caso a mola ali, ela é uma mola espiral, ou seja, é uma barra enrolada. Então essa barra enrolada você pode produzir uma rotação angular comprimindo, né, essa mola espiral, e aí ela irá oscilar de modo que eu terei um período, né? Então eu consigo oscilar em um período que é 2π sobre ômega, né? Ou seja, 2π raiz de I dividido por K. Então, se eu tenho um momento de inércia da minha mola e a constante elástica da minha mola de torção, eu consigo determinar o período e desta forma fazer um relógio utilizando uma mola espiral, tá bem? Então, como eu consigo ter um período fixo, eu consigo desta forma medir tempos em intervalos fixos e consequentemente ter um relógio. Então, pessoal, para hoje, os exemplos que eu separei são esses dois, pêndulo de torção e pêndulo simples. Mas o que eu quero finalizar minha aula aqui é dizendo o seguinte: essa aproximação seno de θ para θ, ela vale para muitos sistemas, inclusive sistemas atômicos moleculares, que nós iremos tratar nesse capítulo também. Então essa aproximação ela é muito importante na física, eu peço que vocês olhem para ela com muita atenção, porque ela irá acompanhar vocês no curso de física todo, tá? Então, pessoal, muito bons estudos para vocês e até a próxima aula.